Correção do Plano de Estudo Tutorado, 7º ano, volume 2, semana 3. Bom, então, para continuarmos aí a questão dos ângulos, né? Nós temos aí, olha só, para recordar, nós temos a classificação dos ângulos, né? O ângulo de uma volta representa uma circunferência e tem a medida de 360 graus. Já o ângulo raso, né? Ele representa a metade de uma volta, portanto, tem sua medida de 180. E o ângulo reto representa um quarto de volta, que seria 90 graus. Então, ele fala para nós fazermos um círculo numa folha de papel, traçar o contorno de um objeto circular, um prato, por exemplo, e recortar com cuidado. Então, basicamente, nós precisamos fazer um círculo, que é o que está apresentado na figura. Dobramos o círculo ao meio, de modo que as bordas ficam exatamente sobrepostas. É exatamente isso aí, pessoal. Que ângulo você obteve com essa dobra? Olha só, então nós temos aí um ângulo de 180 graus. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, exatamente, olha só, o ângulo raso, né, que representa a metade de uma volta. Ângulo raso. Dobre novamente ao meio. Então, nós temos aquele círculo, né, que está dobrado ao meio. Eu vou dobrar ele ao meio. Eu vou ter exatamente isso que está na figura. Com cuidado para que as 4 bordas sejam sobrepostas. Que ângulo você obteve com essa nova dobra? Percebe-se, então, que nós temos um quarto de volta, né? Que seria 90 graus, um ângulo reto. Então, galera, ele fala para nós o seguinte, para compararmos, então, alguns objetos que nós temos em casa, né? Alguns móveis, enfim, e comparar com os ângulos menores que 90, iguais a 90 e maiores que 90 graus. Uma caneta encostando, uma caneta escrevendo, né? Pode ser? Uma caneta escrevendo. Com certeza vai ser um ângulo ali menor que 90 graus, né? Porque afinal de contas a gente não consegue escrever assim com a caneta de forma reta, né? De forma ali, formando um ângulo de 90 graus com a minha folha de papel, né? A gente dá uma inclinadinha para a caneta, né? Então, nós temos aí uma situação corriqueira. Por exemplo, uma capa de caderno semi-aberta. Pode ser também, menor que 90 graus. Uma porta de 1/4 totalmente aberta. Totalmente aberta. Nós temos aí 90 graus da porta com a parede ali do quarto, né? Tá, agora um ângulo maior que 90 graus, galera. Um ângulo maior que 90 graus. O que pode ser um ângulo maior que 90 graus? Um livro totalmente aberto. Não é? Um livro totalmente aberto, nós temos aí um ângulo maior que 90 graus, né? Vamos para a próxima. Classifique os ângulos seguintes em obtuso, ângulo agudo e reto. Ângulo de 90 graus nós representamos com esse quadradinho, então aqui é o reto. Um ângulo agudo, né? Então, um ângulo agudo é um ângulo menor que 90, ó, agudo. E um ângulo obtuso maior que 90 graus, obtuso. Vamos para a próxima. Bom, galera, a atividade 4 fala para nós o seguinte, pegar lá aquele círculo, né, que nós montamos na atividade 2 e fazermos o seguinte, colocarmos ele aqui nessa atividade 4, abrirmos esse círculo, aquela dobradura, né? Então, basicamente, quando eu abro, eu vou ter novamente um círculo, né? Não muito perfeito aqui, e eu vou ter exatamente isso aqui, ó. Os tracejados, né? As linhas ali que representam aquelas divisões dos ângulos que a gente fez ali quando estava fazendo a atividade 2. Então, eu tenho basicamente isso aí, pessoal. Olha só. Vou até colocar aqui de uma cor mais, né? Colocar de vermelho, mas sem ser pontilhado. Então, ele fala para nós em quantas partes o círculo foi dividido. Então, nós temos aí 4 partes.
quanto mede cada ângulo cujo vértice é o centro, então eu tenho o vértice aqui, e cujos lados estão sobre as linhas vermelhas. Então, se eu pegar, por exemplo, ó, daqui até aqui, eu tenho 90 graus. Né? Só que, galera, eu também posso fazer isso aqui, ó, um ângulo daqui até aqui. Ó. Eu tenho 180 graus, afinal de contas, é a metade de 360. Mas eu também posso fazer isso aqui, ó. Pegar daqui e fazer isso, ó. Então, 3/4 de volta, 270 graus. Afinal de contas, se eu pegar lá 3/4 de 360, eu tenho exatamente 270 graus. E eu ainda posso dar uma volta completa, fazendo exatamente um ângulo de 360 graus. Beleza, né? Fazendo a dobradura, marque no seu círculo ângulos de acordo com as medidas do quadro abaixo. Recorte um ângulo de cada uma dessas medidas e cole-as nos respectivos quadros. Então, eu tenho um ângulo de 45 graus, eu vou fazer um de 90 aqui primeiro, ó, 90 graus aqui. 45 vai ser a metade, né? Então, eu vou ter exatamente isso aqui, ó, 45 graus. Ok? Então, eu já vou até apagar aqui, ó, e fazer o de 45 graus. Um ângulo de 30 graus. Vamos fazer um ângulo de 90 graus aqui. 30 graus, então, é a mesma coisa que eu pegar o 90 e dividir por 3, hein? Então, eu vou ter exatamente aqui. Eu vou ter um outro ângulo aqui assim, mais ou menos. Então, olha só, eu tenho 30 aqui, aqui e aqui. Então, eu já vou apagar, ó. Então, eu tenho, ó, 30 graus. Beleza, pessoal? 30 graus. Agora eu vou fazer um ângulo de 60 graus. Vamos pegar um ângulo de 90 graus aqui. 90 graus. 60 graus vai estar mais ou menos aqui assim, ó. Vamos fazer direitinho, né? 60 graus vai estar mais ou menos aqui assim. E aqui vai ser o 30 graus. E aqui o 60 graus. Então, eu tenho aí um ângulo de 60 graus. Beleza, né? Então é isso aí, galera. Terminamos assim a correção da atividade 3 do 7º ano do PET volume 2. Até mais, grande abraço!